está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluias, ele vem me buscar. Aleluias, ele vem me buscar. Contar um pouco da história do pastor Aloysio. Assim, para mim foi uma história muito maravilhosa, né? Conheci ele com a idade de 17 anos. Construímos uma família e logo começamos a fazer algo para Deus, trabalhar para Deus. Cuidar de pessoas. Ele pastoreava, pastoreou a igreja e a gente sempre esteve junto. O sonho dele sempre era que a igreja crescesse e tivesse um grande ministério. Falar do pastor Aloysio é falar de alguém extraordinário de Deus na nossa vida, né? de um líder, de um pai, e principalmente de um mentor. Né? O pastor Aloysio, ele foi alguém que acreditou na gente quando nem nós mesmos acreditávamos em nós. E ele foi um exemplo de pai, né, para os filhos, tem um legado. E como pai, ele foi uma pessoa muito dedicada à família, muito amoroso. Em todas as coisas que ele ia fazer, ele colocava Deus em primeiro lugar. A sua rotina em casa era a oração. Sempre que ele estava, as orações no quarto eram de joelho. E como a gente vê que a Bíblia nos diz que devemos viver esse propósito com Deus. E ele era um intercessor muito grande. Ele viu coisas na gente que a gente não conseguia ver de momento. E o nosso pastor Aloysio foi o nosso primeiro mentor, né? Foi ele quem nos deu todas as instruções, foi ele que nos ensinou muita coisa. E eu lembro de muitas vezes a gente dizer o quanto a gente tinha medo, né? Mas ele, posso dizer que ele foi, né, usado por Deus, né, para nos direcionar, para cuidar. Né? Eu sei o quanto ele nos amou de verdade, né? E tê-lo como nosso mentor foi um privilégio muito grande. Antes dele falecer, né, até mesmo porque a gente brincava muito, assim, o pastor era uma pessoa muito amorosa, né, que acolhia, que nos aconselhava. E aí eu lembro que lá na outra igreja, lá na Poço de Jacó, eu sentei com ele lá na frente da casa da irmã Silvane, né, para quem conhece. E aí eu sentei lá com ele, eu falei, pastor, como será se um dia o senhor morrer? E aí, no mesmo momento, eu falei, não quero nem pensar sobre isso, porque o senhor não vai morrer, né? E aí ele olhou para mim rindo, né, como ele sempre fazia, e falou, filha, um dia eu vou morrer, eu não vou virar pedra, né? Mas vocês vão continuar esse legado. E depois, para a gente perder ele, não foi fácil. Foi um baque muito grande. Eu lembro como se fosse hoje. Eu não conseguia nem andar no Manaquiri, porque quem conhece ele sabe que ele andava naquela bicicletinha, né? Então eu parei mais ou menos um mês, porque eu não conseguia sair. Parece que eu ia encontrar ele, né? Parece que eu ia ver ele em cada esquina ali, né, naquela bicicletinha dele, e eu ia dizer para ele assim, rapaz, eu tenho que estar em casa, meu amigo, descansando. Aí ele dizia, depois eu chego lá contigo. E a gente perder não foi muito fácil, mas eu posso dizer que Deus já tinha projetado tudo isso, porque a gente ter sido levantado pastores tão cedo, tão novos, com 24 anos, né? A gente mesmo não querendo, a gente aceitou, acreditando na palavra do pastor Aloysio. E a gente pôde entender depois todo esse projeto de Deus, todo o propósito de Deus. Mesmo sem entender, a gente aceitou. Mesmo sem querer, a gente, né, foi obediente ali.
E eu sempre, quando a gente ministra ou prega, a gente fala muito isso, né? Lança fora todo medo, não tenha medo de viver a sua trajetória, não diga que você não pode, que você não é capaz. E quando a gente fala isso, é porque a gente também já viveu isso. A gente também já teve momentos em que a gente teve vontade de não fazer, né? A gente já teve vontade de dizer que não iria fazer. E por diversas vezes, o meu pastor, como um grande homem de Deus, ele dizia pra gente que a gente ia conseguir. O nosso pastor Luísio, né, é um cidadão, um pastor que eu respeitava muito, tinha um respeito muito grande com ele, pela pessoa que ele era, né, um líder de excelência. No dia em que ele falou que nós seríamos separados, a gente falou para ele que não tinha como, a gente não iria, a gente achava que não estava pronto, e ele dizia, o momento é esse. E só Deus sabia, e tinha colocado no coração dele que o momento de fato era aquele. Era uma pessoa que acreditou em nós, mesmo a gente não acreditando, sabe? Vocês vão ser pastores. Não, pastor, eu não sou capaz, eu não consigo. Ele disse, vocês vão porque vocês são capazes. Eu lembro que quando o pastor Misael e o pastor Tiago foram fazer o batismo, eles não sabiam, mas ele foi lá e ensinou. E logo em seguida a gente sabe todo o processo que ele passou, todas as situações em relação à saúde dele. E nós assumimos por 3 meses, que era o esperado para o seu momento de férias. Ele precisava de umas férias para que ele pudesse tratar da sua saúde. E desses 3 meses nós ficamos 3 anos. E logo depois desses 3 anos, que eu olho como se fosse uma preparação, Deus nos colocou naquela situação para nos ensinar. Então, grande discipulador era ele, esse legado continuou nos nossos corações. Eu lembro de várias histórias, e uma delas é que a gente mora aqui no centro, né? E aí a igreja Poço de Jacaré é lá atrás, lá no Conjunto Novo, né? Na Rua 8. Então é longe, e nossos cultos sempre começaram às 18h30 no domingo. E aí a gente tinha que sair de casa 5 horas para chegar lá na igreja, né? Porque ninguém tinha moto, ninguém tinha bicicleta, tinha carro. A gente ia andando mesmo na pernada, e quando a gente chegava lá suado. E aí eu lembro que ele comprou um carro, né? E aí ele passava para pegar todo mundo, passava ali na Tia Sinete, passava lá no Elielso, na Marina, aí passava lá por casa, e todo mundo ia naquele carro com ele. Vamos embora, alegre, feliz, contente, indo para a casa do Senhor. E aí tinha dias que o carro ia de boa, né? Ia legal, mas tinha dias que pregava no meio da rua e aí lá ia empurrar. Então são histórias assim que nós temos, assim, que é muito marcante, né? Muito inspiradora, de o quão grande era o cuidado do Senhor através da vida do nosso pastor Aloísio. E ele mesmo sem se movimentar, sem sair, sem poder estar conosco, a gente parava, ouvia os seus conselhos, a gente tirava um tempo para perguntar, e as coisas que a gente tinha dúvida, a gente questionava, e ele mesmo estando ausente, ele nos mostrava, nos falava o que fazer. Foram 3 anos. Esses 3 anos nos prepararam para o que o Senhor tinha para nós. Logo depois do seu falecimento, a gente olhou um para o outro, eu, pastor Misael, pastor Tiago, pastora Inglês, e a gente se perguntou, e agora? Como vai ser? O momento mais difícil da nossa vida quando nós perdemos o nosso pastor Aloísio Maduro, que ali foi um baque para a igreja. Porque quando você tem alguém para quem pedir ajuda ou socorro, é mais fácil, né? E a gente não tinha mais naquele momento. E assim foi a nossa família, até o dia que o Senhor precisou e levou. Me lembro de um dia, né, que eu estava no centro da cidade, na minha sala, como presidente da Ordem dos Músicos do Estado, e eu sou surpreendido, né, por uma ligação, né, que me dizia se eu poderia, né, receber, né, naquele dia meu pai, meu irmão e 2 irmãos que vinham de Manaquiri, né, pastor Aloísio Maduro, pastor Misael Maduro, pastor Tiago hoje, né, e pastor Elielso Marques, eu creio nisso. E eu pude recebê-los na minha sala da Ordem dos Músicos, e a gente compartilhou algumas coisas quando meu pai, naquele dia, colocou, né, a responsabilidade de poder dizer que tinha vindo a Manaus,
né, e que queria, naquele momento, poder levar o ministério, ligar alguém. E na época eu fazia parte da IADAN, era pastor na IADAN, na área 64, pastor Israel Araújo. Mas naquele momento Deus não permitiu, né, que eu pudesse direcioná-los para lá. E aí tinha outras possibilidades, né, amigos como o apóstolo Ricardo, bispo Jovan, né, e bispo Antônio, né, outros pastores, amigos também que já estavam, né, à frente de ministérios trabalhando. Porém, naquele dia, né, eu direcionei eles ao pastor Josué, né, da igreja Poço de Jacó. E nós fomos lá, eu, o pastor Misael, o pastor Aloysio, o pastor Tiago hoje e o pastor Elielso. E nós fomos lá. Quando chegamos lá, eu lembro muito. A gente começou a entender que a partir dali a gente tinha que ter somente a direção de Deus. A gente tinha que buscar somente mesmo no Senhor as respostas do que a gente precisava. E a gente passou por uma turbulência muito grande na nossa igreja. Não foi fácil, foram dias muito difíceis que a gente teve. Eu lembro que isso foi início de janeiro. E a gente estava nos nossos 12 dias de clamor por 12 meses de bênção. E aqueles dias pra gente foram dias que parece que eram incontáveis. E o Senhor, de certa forma, moveu. A gente já tinha uma palavra que havia sido liberada há um tempo atrás. E o pastor Israel falou para nós que o nosso lugar não era ali, que o Senhor nos daria um lugar no centro da cidade, que Ele nos levaria para o centro da cidade. E a gente não ouviu muito aquele anúncio que tinha sido feito através do pastor Israel, aquilo que o Senhor tinha profetizado, né, sobre as nossas vidas, e a gente não ouviu muito aquilo. E quando chegou nesse momento, a gente entendeu aquilo que o Senhor tinha profetizado há anos atrás sobre nós. Nós estávamos saindo daquele lugar e a gente não tinha para onde ir. O sonho estava chegando ao final, né, naquele local. Eu lembro-me muito bem de uma profecia liberada. Na época, o pastor Liso congregava ainda na Igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor Francisco Marques. Nós fomos realizar um evento no Manaquiri. Eu levei na época meu pastor, o pastor Israel Araújo. Esse dia o pastor Francisco não estava na cidade. E na hora que o pastor Israel Araújo perguntou sobre o pastor da igreja naquele lugar, e alguém disse que o pastor não estava, mas que o pastor Aloysio era pastor. E ele chama meu pai lá em cima e ele diz assim: homem, Deus ainda não terminou a história que ele começou, né, na sua vida. Deus vai terminar, Deus vai concluir a obra ministerial através da sua vida. Agora fique ciente que não vai ser aqui nesse lugar. Deus vai tirar você daqui desse lugar e vai entregar uma obra para você. E, se eu não me engano, um ano depois, cerca de 1 ano, 2 anos, eu acho, nós fizemos um evento. Já meu pai estava na Poço de Jacó, lá atrás, e nós levamos novamente o pastor Israel Araújo. E lá no altar, Deus usando ele, Deus chama, novamente, os pastores, na época Poço de Jacó, e diz para eles que não era naquele lugar ainda, mas que Deus iria tirar eles dali daquele lugar e Deus iria colocar eles para um outro espaço, bem mais à frente da cidade. E nada passava pelo nosso coração, de saber que um dia a igreja poderia estar onde está hoje. Nós viemos para a casa do meu pai, que ainda na Poço tinha aceitado Jesus, e pela segunda vez a gente estava iniciando um culto, reiniciando um culto na sua garagem, que é do Irmão Santos, para alguns que talvez não conheciam. Nós reiniciamos a nossa trajetória com o Senhor. Falando de trajetória, quero contar um pouco sobre a vida de conversão do meu esposo. Meu esposo, na época que foi iniciada a igreja lá na minha casa, na Laranjeira, meu esposo ele contraiu câncer, E com essa enfermidade foi muito difícil para nós. E com o passar do tempo, ele começou a ver que Jesus estava trabalhando na vida dele, com cura. E ele começou a realmente acreditar em Deus, porque até então ele era um camarada que ele não acreditava em Deus, se dizia ateu e não gostava de crente, A única pessoa que ele aceitava como crente na casa dele era eu e a filha. Mas assim, Deus ele trabalha da forma dele, e meu esposo ele através dessa enfermidade ele veio para Jesus, onde eu achava que não era possível. Nossa fé muitas das vezes ela é muito falha.
a gente acha que não é possível. E passado esse tempo, meu esposo começou a trabalhar na obra. E eu congregava numa outra igreja. E depois que ele aceitou Jesus, eu fui para Leão da Poço de Jacó, e lá eu consegui trabalhar junto com esse povo maravilhoso, família Leão de Judá, que para mim é muito importante tê-los como meus irmãos. E o meu esposo, ele veio a falecer de um segundo câncer, né? Mas assim, Deus, ele deu oportunidade para que ele viesse para Jesus, e eu vivo feliz hoje, não pela morte do meu esposo, mas por saber que ele está com Jesus. Foi um cidadão que trabalhou na obra, ele não media esforços. Perdemos um tio santo, um guerreiro também que sonhava com nós, um guerreiro que queria ver a construção da igreja, o sonho dele era cobrir a igreja no tempo que ele queria pedir de cada irmão para ver se dava uma folha. Eu me lembro como se fosse hoje, ele me chamou no canto e falou: meu filho, quero que você dê uma folha de zincão, junta aí com seu sogro, né, e dá uma folha aí. Meu pai, ele era o homem da visão em relação à construção da nossa igreja. Ele tinha tudo desenhado, ele sabia o telhado como iria ser, os detalhes de cada parte daquela construção. E a gente nem tinha essa noção, ele tinha. Quando nós perdemos ele, a gente teve que se reconstruir primeiro. A gente teve que aprender a trabalhar o espiritual e também o administrativo. E é o que a gente faz hoje. A gente tenta balancear as duas coisas. E toda vez que a gente tem uma conquista, eu sempre falo, eu digo, olha, se ele estivesse aqui, ele estaria muito feliz em ver o quanto a gente conquistou. Cada detalhe, cada conquista, cada telhado que foi colocado, tudo que a gente fez. Eu consigo imaginar a dimensão da alegria que seria essa campanha, né? Uma campanha que, quando nós fizemos ela, foi a campanha que nós estávamos em luto. Eu estava em luto. E eu não olho ela com tristeza. Eu olho ela porque nessa campanha foi quando Deus falou comigo e disse para mim que eu estaria de pé. Foi quando Deus ministrou para mim que eu não tinha tido perdas, mas que o Senhor estava me ensinando a caminhar. Eu me lembro como se fosse hoje que eu olhei para o nosso pastor Misael e eu falei para ele bem assim: como vai ser de nós? O que vai ser de nós? Né? E o nosso pastor muito triste também, mas com a força de Deus, Deus renovou as nossas forças e fomos para cima e saímos da igreja, que nós era na igreja Poço de Jacó, e da igreja de Poço de Jacó saímos, né? E depois que Deus botou no coração do nosso pastor, o pastor Misael, que era a igreja cristã Leão de Judá, que nós estamos hoje, que é uma bênção, que é algo de Deus na nossa vida. E começamos a conquistar, começamos a sonhar de ter nosso terreno, ter nossa igreja, e fizemos na casa do tio Santo, né? Primeiro culto, que foi uma bênção, o tio Santo abriu as portas, e foi derramar muita gente, e Deus trabalhando. E nós queríamos trabalhar, nós queríamos um terreno, nós queríamos ter um lugar para a gente ter a nossa própria igreja. Mas quando Deus dá a promessa, Ele dá a provisão, Ele está no controle, Ele faz todas as coisas porque Ele é Deus. E Deus escolheu cada um de nós para fazer a diferença. Ali na Poço, foi 2 pastores que foram lá também, que falavam isso. Pastor, aqui não é o lugar de vocês. Deus vai dar para vocês lá na frente. A igreja ela tem que ir para frente. Isso aqui não é o lugar de vocês. Isso aqui é muito pequeno para o sonho que Deus tem na vida de vocês. E eu fiquei pensando, né, sobre toda essa história. Deus permitiu que eu pudesse fazer parte desse momento, né, de conexões. E a vida do crente assim é feita de conexões. E eu fazendo parte disso, hoje eu estava pensando em casa mais cedo. E Deus me traz à memória algo, né, que sobre a questão do Poço de Jacó. Fiquei pensando, por que eu levo para o Ministério Poço de Jacó, né, e acontece toda uma situação e hoje já não está. E Deus me leva a uma palavra, irmãos, eu queria compartilhar com você. A mulher sai para ir buscar água no Poço de Jacó e até entende que ali seria a solução dela. Porém, ela vai buscar água no poço, mas ela encontra alguém que oferece uma água para ela e que diz que se ela tomasse água do poço, ela voltaria a ter sede.
Mas ele disse: se eu lhe der da água que eu tenho, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai voltar a ter sede. E eu pensando hoje pela manhã nesse texto, né, algo vinha no meu coração e dizia assim: ela saiu para ir buscar água no poço de Jacó, porém acabou se encontrando com o leão da tribo de Judá. E a gente vê hoje o que Deus tem feito, não é mera coincidência, já estava no propósito de Deus. É claro que a gente queria que eles pudessem estar aqui, né? Claro que a gente queria que ele pudesse estar vendo tudo isso, né? Mas não aprove a Deus levá-lo antes, mas eu tenho certeza que Deus está fazendo hoje, né, é complemento desse grande homem de Deus, né? E hoje está na Leão de Judá, para a gente é um desatar de Deus assim. Nós conhecemos esses casais, especialmente o pastor Misael, eu creio que numa faixa etária de entre 14 e 16 anos, numa igreja chamada Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Foi nosso primeiro contato com o pastor Misael ainda adolescente. Depois nós nos reencontramos quando eu e minha esposa, Bispa Tatiana, nós éramos líderes de rede juvenil, não éramos nem pastores. E nós, através de um retiro espiritual, tivemos a primeira aproximação com Manaquiri e outros como Elielson na época e outros que já não estão mais na igreja. Então nós conhecemos eles há bastante tempo, eles fazem parte também da nossa história. Quando nós fundamos a comunidade cristã Frutos da Oliveira, eles foram a primeira igreja, então, a nos visitar, que nós não tínhamos nem templo. E nós acompanhamos, né, de quando ainda era lá na Casa de Madeira, vimos o crescimento, né, foi exponencial, mas aconteceu. E hoje, a cada evento que é feito, cada adore, cada encontro, cada vez que a gente vem para um seminário, o Senhor nos mostra o quanto vocês cresceram como igreja, não só naquilo que vocês estão realizando, mas como vocês cresceram, amadureceram, né? Essa trajetória toda mostra o quanto o Senhor foi bom, porque eu sempre digo assim, a gente não pode esquecer de glorificar o Senhor, porque tudo isso foi Ele que proporcionou, tudo veio dEle, tudo foi por Ele capacitou, Ele abriu as portas, Ele trouxe pessoas novas hoje, né, novos membros para Leão de Judá. Tem muitos que estão chegando, pode esperar, porque está chegando muito mais, porque é só o começo de uma grande história que foi construída com choro, né, com muito trabalho, com muita luta, com muita renúncia e enfrentando muitas coisas, mas que hoje, quando a gente vem, a gente pode realmente louvar o Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito na vida de vocês e fazer parte dessa história. Anualmente vir aqui e poder compartilhar com vocês momentos como esse é muito bom, né? É um presente, é um privilégio que nós temos e somos gratos a Deus por isso. Então nós temos assim uma trajetória. A Leão de Judá é o resultado disso. É o cumprimento de palavras, é o cumprimento da vontade de Deus. Então todos os discípulos da Leão de Judá podem acreditar. Vocês têm pastores que eles foram construídos ao longo do tempo através dessas igrejas. Eu conheço a história dos pastores de vocês e são fundamentados em caráter, apesar da juventude deles. Amo esse povo, amo essa igreja, né? Pastor Tiago, pastora Anne Gleice, né? Pastora Andréia, né? O nosso saudoso irmão Santos também, que vivemos momentos tão tremendos aqui, né? Também com ele, não só na sua casa, como no ministério, em outros eventos. Tudo isso a gente só tem que agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que nós vivenciamos junto com vocês. E eu sei que muito mais Ele vai fazer e num outro tempo a gente vai estar mostrando muito mais coisas e vai ter muitas outras Leão de Judá em outros lugares, tá? Porque tem pastores saindo dessa geração, em nome de Jesus. Então nós temos muitas histórias e os resultados sempre foram excelentes. Por quê? Porque eles são apaixonados por vidas. Isso é indispensável numa igreja, quando você tem pastores que são apaixonados por vidas. Então o resultado da Leão de Judá, ou a Leão de Judá, é resultado desses chamados. O
pastor de vocês, eles foram construídos através de experiência. Não foi alguém que caiu de paraquedas, pô, aqui no Manaquiri, não. Deus preparou esses pastores para vocês. Então, aprenda a honrá-los, aprendam a obedecê-los, aprendam a estar ao lado deles. Porque um pastor, ele precisa de muito suporte. Então, vocês têm pastores que Deus preparou para vocês. Isso é importante vocês saberem disso. Eles foram construídos, eles foram preparados para vocês. Esse ministério hoje, Leão de Judá, em primeiro lugar nasceu do coração do pastor Misael. E nesse momento eu quero passar para a igreja a atitude da doação dessa casa, porque quantas pessoas acharam que eu poderia ter tomado uma atitude só? Eu não tomei essa atitude só. Quero dizer para vocês hoje que quando eu estava no hospital com ele, na semana, a gente conversou muito sobre o ministério que a gente pudesse tomar conta, né? Os filhos pudessem levar em frente. E o propósito dele ali naquele lugar foi de que quando nós voltássemos, a gente ia morar com o pastor Misael. E a igreja seria lá, naquele lugar. Até porque Deus já tinha falado através de várias pessoas, vários pastores, que a igreja que a gente estava não ia continuar ali. Ela teria que vir para frente. E a gente não entendia o ministério de Deus, né? E eu falei para ele assim, por quê? Ele disse, não, porque aquela casa vai ser um lugar onde vai servir de uma casa muito abençoada. E quando eu voltar, a gente vai para a casa do pastor Misael e a gente vai abrir um trabalho ali na frente, porque vários pastores já tinham profetizado isso na vida da gente. Só que a gente não entendia a maneira que Deus iria continuar. E depois que passou tudo isso, a perca, eu em casa um dia, eu me lembrei do que ele falou para mim no hospital. E naquele momento ali Deus confirmou que ali poderia ser uma porta. Eu quero dizer para vocês, para mim, é um hospital de Deus, porque ali é um lugar de cura material e espiritual, naquele lugar. E foi quando eu tomei essa decisão, eu falei com todos os meus filhos, e eu pedi para Deus que se fosse da vontade de Deus, que nenhum impedisse. E quando eu comuniquei eles, todos eles abriram mão. E por isso eu doei aquele lugar ali para a igreja. Se cumpriu um sonho dele, né? E eu creio que esse sonho, ele está servindo de um milagre para a vida de muitas pessoas ali naquele lugar. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Eu sempre digo para Deus nas minhas orações que a minha família cresceu, além dos meus filhos, das minhas noras, dos meus netos. Uma família de Leão de Judá é como que sejam filhos para mim, são os meus filhos. Não é fácil, mas não é difícil quando a gente apresenta para Deus, porque Ele conhece toda a nossa atitude, todas as nossas intenções, todo o nosso coração. As conquistas são muito grandes. E a Leão de Judá é o resultado
desse trabalho construído ao longo de tempo. Porque eu imagino assim, eu vejo assim, que eles foram extraídos de alguns lugares porque Deus assim não os queria, mas apenas era resultado de experiências que Deus estava construindo em cima deles como resultado do chamado. Até chegar na Leão de Judá, onde eles tiveram a liberdade de exercer de fato o chamado deles. E o resultado são vocês, a Leão de Judá, e tudo que vocês já conquistaram nesse curto espaço de tempo, que já é um resultado assim extraordinário. Possivelmente vocês devem conhecer outros pastores que estão aí há 15, 20 anos que não têm o mesmo resultado que eles têm. No momento que nós começamos a comunidade cristã Frutos da Oliveira, que nós presidimos, nós não tínhamos igreja, não tinha templo, não tinha nada. Nós nos reunimos na frente de casa e eu me emociono quando eu falo disso. E sem nós esperávamos, chega uma Kombi cheia de jovens, e era o pastor Misael, o pastor Tiago, Elielson, Samuel na época, pastor Andréia, né? Eu acho que o Stanley, né? Que então daquela época que estava com eles, isso tudo marcou a nossa história, marcou, aprofundou o nosso relacionamento. Verdade. Leão de Judá e os pastores fazem parte da nossa história como nós fazemos parte da história deles. Tá bom? Então aqui fica o nosso agradecimento aos pastores Misael, Andréia, pastor Tiago, pastor Aníbal, ao Elielson, esse líder brilhante que a comunidade, que a Leão de Judá tem, né? Ao Rodrigo, que eu conheci recentemente, agora amei esse casal, a sua esposa, muito obrigado mesmo, tá bom? Beijo no coração. E nós queremos liberar uma palavra, que já são muitas, sobre a Leão de Judá. Existem coisas que nós fazemos e os resultados são pela nossa capacidade, pela nossa qualificação. Mas tem coisas que Deus pega a nossa qualificação e a nossa capacitação e reverte isso no reino. Então todos os novos da Leão de Judá entendam que Deus está reunindo vocês para transformar o Manaquiri em um resultado diferente. Vocês, os novos que chegaram na Leão de Judá, são aqueles que Deus está usando e continuará usando para transformar o Manaquiri com um evangelho genuíno. Vocês, Leão de Judá, já são grandes. Vocês já estão vivendo promessas. Vocês já estão sob decretos. Agora é só gerir, administrar. Vocês já são grandes. Vocês já estão nessa fase de maturidade. E Deus vos acrescentará ainda mais coisas. Mas tentem compreender e entender o porquê vocês vieram para Leão de Judá. Vocês são ferramentas, instrumentos que Deus está triando, fazendo uma triagem, selecionando e colocando dentro da Leão de Judá. Deus vos abençoe extraordinariamente. Que o Senhor vos entregue Manaquiri em vossas mãos. Que vocês se levantem como líderes que farão a diferença. Que o Senhor vos levante como líderes que serão aqueles referenciais e modelos dentro de Manaquiri. Shalom, beijo no coração. Eu só quero finalizar com um pedido para vocês. Não fujam do processo, para que o propósito de Deus se estabeleça e tudo vai dar certo. Beijo no coração de todos. E eu quero só, para finalizar, eu quero dizer para esse ministério que eu amo todos vocês, mas eu continuo dizendo, eu sou essa pessoa simples, mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito no que Deus pode realizar na vida de cada um. E desse ministério irá sair muitos pastores, muitos missionários, muitos pregadores da palavra de Deus. Eu finalizo aqui porque não dá mais para começar. E eu acredito que essas coisas a gente acaba não entendendo e só o tempo pode realmente dizer, né, o que é trajetória na nossa vida.
é que às vezes a gente quer viver de momentos. E aí eu olho para o texto bíblico e aquela mulher não morou no poço, aquela mulher não durou, né, muito tempo naquele poço. Então, ou seja, às vezes nós temos um momento na nossa vida e nós achamos que é tudo, porém Deus tem uma grande trajetória, uma grande caminhada na sua vida, né? A mulher foi em busca de beber água e todos os dias ela ia naquele lugar e a água daquele poço saciava a sede dela. Porém, né, e aí eu não estou falando isso a nível de instituições ou ministério, fique tranquilo, eu estou falando isso a nível espiritual, que às vezes a gente acha que a água que nós bebemos todos os dias, né, é o suficiente para matar a nossa sede, né? Porém, nós precisamos nos encontrar realmente com o leão da tribo de Judá, porque ele só ele tem a água que pode saciar a nossa sede e eternamente isso. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e que a trajetória de vocês possa ser uma trajetória muito abençoada. É nosso, querido. Seja bem-vindo. Mais uma conquista da Igreja Leão de Judá. Nossa casa, salinha das nossas crianças. Vem junto conosco adorar o Senhor. Mais uma conquista. Glória a Deus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, porque estamos de pé. Vamos lá, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, vamos lá, não caminhamos, pelo que vemos. Mais uma conquista, povo de Deus. Chegou as nossas cerâmicas. É muita conquista, só numa noite, né, pastora? Muita conquista, sim. Só para um dia. Um dia. As nossas cerâmicas, o nosso material, o nosso piso logo vai ser concluído. Vem junto conosco ver essa obra sendo feita. Vamos! Mas não desanimados, grita isso, vai.